Vamos à nossa previsão do tempo e a gente já começa falando sobre uma frente fria. Fazia tempo que a gente não falava de frente fria, hein? Pois é, mas você lembra que eu até comentei aqui já no início da semana que a última semana do verão traria uma surpresa, uma frente fria? Pois é, está confirmada. Essa frente fria começa a se formar hoje no sul, mas durante o processo de formação já pode chover logo cedo no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, também no Paraná, em parte do centro-oeste do país. Em quase todas as regiões, a previsão é de chuva isolada, basicamente por causa do calor e da umidade. Deve chover forte, por exemplo, no Amazonas, também em Roraima e no norte nordestino. Estou falando da faixa ali do litoral norte, do Maranhão até o Ceará. E foi onde justamente... Opa, a gente está aqui no bloco errado, será? Deixa eu voltar aqui. Vamos aqui agora, sim. Primeiro aqui a arte para mostrar onde choveu muito nas últimas 24 horas. Em Santa Cruz dos Milagres, Piauí. Logo depois, mais duas cidades do Piauí, Parnaíba e Porto. E destaque para o sudeste. Nova Friburgo, Rio e também Resende. Detalhe que para o Rio de Janeiro, ontem a gente falava em uma chuva um pouco mais isolada. O que aconteceu? Mais circulação de umidade, mais vento e muito calor. E por isso que choveu forte em algumas cidades, inclusive teve até alagamento. Se você estiver aí se perguntando hoje, pode acontecer mais uma vez? Aquela chuva forte isolada, sim. Isso vale para quem está no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. Daqui a pouco, mais detalhes. Estamos nos últimos dias do verão e a gente começa mostrando que realmente choveu mais no centro-norte do país. E a gente destaca Manaus. Olha só o que aconteceu durante o verão. Dezembro, choveu bem mais acima do que a média, 408 e a média 246. Em janeiro, a mesma situação, assim como fevereiro. Março ainda não acabou, mas tudo indica que vamos passar da média aí. Enquanto isso, no centro-sul, por exemplo, no sudeste, não choveu tanto assim não. Em Vitória, em dezembro tudo bem, choveu acima da média, mas olha só, em janeiro choveu bem pouco, fevereiro também abaixo da média e agora em março, tudo indica que vai ficar assim mesmo, E eu já digo para vocês que no outono que é um período período seco, Outono que começa no sábado, dia 20 de março, às 6h38 da manhã, já espalha aquele ar seco, portanto a previsão é de menos chuva para o centro e sul também. Então vamos ficar já atentos aí em relação aos nossos reservatórios. Durante o verão isso aconteceu no centro-sul, menos chuva, e era para chover mais, por causa da influência do Oceano Atlântico. As águas do Oceano Atlântico ficaram mais aquecidas, então ficou uma piscina de água quente e isso impediu a passagem das frentes frias e por isso, Cova, que você falou, cadê as frentes frias? Fazia tempo que a gente não falava delas. Exatamente. Em alguns momentos isso aconteceu, como agora, porque houve uma variação entre quente e frio no Oceano Atlântico. E lembra que a gente sempre fala, para a formação da frente fria é preciso entrar uma massa de ar frio e encontrar uma massa de ar quente. Então é isso que está acontecendo agora. E a gente mostra aqui no nosso mapa. Praticamente chuva em quase todo o país, tá vendo? Lá em cima, por causa da Zecite, então, pegando até o Pará, mas indo até o Ceará. Vamos dar uma olhadinha em Fortaleza? Tá chovendo quase todos os dias por lá, ó. E tá chovendo de novo. Pista molhada, máxima de 29 graus. Vai ficar assim o dia todo, tá? Chove, para. Interior do Nordeste, só mesmo ali na Paraíba, descendo por Pernambuco até a Bahia, o tempo fica firme. Também vale para quem está em Goiás, região de Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo e região dos Lagos e a região norte também do estado do Rio. Restante, pode chover. Dando um pulinho aqui na capital paulista. Hoje, Cova, nós estamos na pré-frontal. Lembra o que é uma pré-frontal? A pré-frontal, é antes da frente fria. Exatamente, é aquele ar quente, é o bafinho quente antes da chegada da frente fria. 21 graus agora, máxima de 31, já pode chover, mas é amanhã, gente, que nós vamos sentir o impacto dessa frente fria. Chuva bem mais volumosa. Hoje, a chuva volumosa fica concentrada no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e em parte do norte também. Temos muito papo ainda pela frente, vou dar mais esses detalhes e na próxima conversa já vou falar um pouco mais sobre outono e algo muito importante, poluição no outono, já viu, né? Fique ligado, hein? Jaqueline Brasil já chegando aqui e nós vimos agora há pouco lá em Porto Alegre, né, Jaque? Sim.
caindo uma chuva, é a frente fria, né? Tá aí a imagem de Porto Alegre. Imagens ao vivo. Porto Alegre, frente fria que está se formando nesse momento. Então, ao longo do dia, ela vai pegando mais força, vai chovendo mais. Nesse momento faz 23 graus em Porto Alegre, máxima de 29. Essa risco de temporal. É uma rolha do bairro Santana, em Porto Alegre. Né? A gente vê, tá uma chuvinha, aquela que não passa, né? É. Pequenininha. É movimentado esse bairro? É. Há risco de alagamento lá ou não? Porque há esse risco. Aí você me apertou. Já faz um perguntas. tempo que eu não moro lá, as coisas mudaram um pouco. Ao vivo é assim mesmo. Mas já peguei muita enchente em Porto Alegre, muita água pela canela por lá. Pois é, e cuidado, eu estou falando isso porque essa chuva ela deve ser volumosa, não só em Porto Alegre, em vários bairros, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná e parte do centro-oeste também. Estamos falando dessa frente fria, mas no outono as frentes frias elas não vão passar tanto assim pelo país e nem pelo sul. A previsão é de chuva abaixo da média no centro-sul. Outono, que já é a parte inicial, né, do período seco em quase todo o país, desta vez mais ainda. No outono, além do tempo seco, o que a gente observa? Aquele céu super bonito, né? Poucas nuvens, aquele céu azul. Mas, além disso, o que mais que a gente observa? Aquela faixa cinzenta de poluição. E sabe por que isso acontece? Porque o céu realmente fica sem nuvens, não há vento. Então, o ar fica muito quente e fica parado. Com isso, é formada uma camada de ar quente. Toda a poluição que está bem pertinho da superfície, ela fica parada. E aí não tem jeito, a gente observa aquela faixa cinzenta e a gente vai respirando tudo isso. As nuvens de chuva e o vento servem como limpadores do ar, só que eles não vão aparecer com tanta frequência. E eu vi aqui... Deixa eu voltar aqui. Eu vi aqui que tem aquela faixa também cor-de-rosa que apareceu, que a gente normalmente vê aqui no céu de São Paulo. Isso aqui tem alguma coisa a ver com aquele cor-de-rosa que a gente vê no céu de São Paulo? Isso aqui não é aquele cor-de-rosa, mas já pegando... É outro cor-de-rosa. Mas, normalmente, quando tem essa faixa cinzenta de poluição, no nascer do sol ou no pôr do sol, a gente observa aquele céu mais no tom lilás, avermelhado. Tem a ver com as partículas de poluição que bonito, mas suspensas. É por uma causa... Os raios solares acabam gerando aquelas cores, né, bonitas, mas fica ligado porque tem a ver com a poluição. E tudo isso é por causa da massa de ar seco, as altas pressões vão aparecer com mais frequência. Essa é aquela, por exemplo, grandona que eu falei ontem, a ASAS, a alta subtropical do Atlântico Sul, que vai ficar pertinho da gente, vai formar bloqueios atmosféricos e por isso que as frentes frias não vão chegar tanto assim. Essa alta pressão, ela fica um pouco mais alta, portanto, ela forma uma tampa. Ela empurra o ar seco para baixo, por isso que não forma nuvem de chuva e acaba formando aquela capa e a poluição ela fica entre a superfície e entre o ar parado, quente e seco. Então, nessa região aqui que nós estamos e a gente acaba respirando tudo isso. Já vou aproveitar para falar o seguinte, que amanhã vamos falar sobre isso. O que o tempo, o que o outono, tudo isso vai relacionar na nossa saúde. Isso interfere ou não? Amanhã vamos falar sobre isso. Até por causa da umidade do ar, que vai cair muito hoje, por exemplo, em algumas cidades do Centro-Sul e também do Nordeste. Falando no Centro-Sul do país, direto para Goiás, vamos para Brasília, porque hoje Brasília não chove, máxima de 29 e a umidade cai, fica perto de 35%. Temos imagens ao vivo nesse momento. Provavelmente teremos aquele belo amanhecer todo colorido que sempre tem em Brasília. Esses dias teve, há uns 2, 3 dias, teve um amanhecer espetacular. Avermelhado, aqui, né? E tudo mais. É um pouco de poeira também, né? Sim, claro. Isso influencia. Recife, temos imagens ao vivo também. Máxima de 31. A umidade não cai tanto, até porque tem ali a brisa, né? Do mar também. Tá bem nublado, hein? Tá nublado agora. Vamos observar daqui a alguns minutos, mas não tem previsão de chuva não. 23 graus, máxima de 31. Só para a gente finalizar, a gente mostra aqui que tem previsão para muita chuva não só no sul, em parte do centro-oeste e do norte também.